Esta é a HQ com a arte mais diferente que eu já vi até hoje. É um trabalho artístico que mistura muita criatividade, talento, beleza, capricho e muita carga emocional. Vocês vão perceber isso ao ler a história e conectar a trama com a arte. Meu nome é Silp e este é o Indicando Mangás e Quadrinhos. Aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Hoje vamos descobrir juntos se vale a pena ler o quadrinho O Corpo de Cristo. Esta é uma obra da autora espanhola Bea Lema. Foi lançado na Espanha em 2023 e lançado no Brasil agora em 2025 pela Comic Zone. A história deste quadrinho é uma autobiografia. A Bea Lema conta a história de tudo que ela passou com sua mãe desde a infância. Na história, a Bea preferiu não utilizar o seu próprio nome e deu à protagonista o nome de Vera. Vera é uma criança que vive com seus pais e um irmão mais velho, mas o foco central do quadrinho está em Adela, a mãe dela, uma católica cheia de crenças e que por algum motivo acredita que está sendo perseguida por um demônio. No início, ela acredita que a filha Vera está com este demônio e por vezes a levou em uma meiga, que é uma espécie de curandeira ou benzedeira, como chamamos por aqui. Depois ela acredita que o demônio está nela porque ela não conseguia sair da cama, tinha dores de cabeça, angústia, tremores, sentia que havia um peso nela. Com o passar do tempo, isso foi se agravando para um quadro de obsessão, paranoia, a ponto de ela desconfiar que o demônio estava nas casas dos vizinhos. Ora, acusava o marido de estar traindo ela por chegar tarde, mas a verdade é que ele trabalhava como auxiliar de farmácia durante o dia e era pintor durante a noite. E ela sabia disso. E acusava o filho de viver uma vida imoral e regrada a drogas, sendo que ele apenas chegava em casa tarde por estar fazendo faculdade. A dela então é levada ao psiquiatra pela família, onde ela é diagnosticada com várias patologias que explicam seus delírios, obsessões, paranoias e principalmente pensamentos contra a própria vida. A esta altura, a dela já tinha problemas com alcoolismo. Vera e Adela acabam invertendo este papel de mãe e filha à medida em que os anos passam. Vera precisa cuidar da mãe, sendo seu apoio emocional, psicológico e, claro, auxiliando a mãe com os seus remédios. Sem ler o quadrinho, eu havia visto inicialmente essa ilustração da capa e interpretei como uma católica comungando, mas na verdade é a Adela tomando o seu remédio. Notem que o objeto levado à boca possui duas cores, sendo uma cápsula de remédio. Mas por que a mãe de Vera, Adela, tinha esses problemas psiquiátricos? Por que essa obsessão com o diabo? Bom, leiam, descubram e se emocionem. A história é bem gostosa de ler e por ter muitas ilustrações, eu li muito rápido. Claro que eu degustei bastante a leitura e principalmente a arte. A trama é narrada em primeira pessoa, temos muitos diálogos entre os personagens e muita coisa que é contada por meio das ilustrações. Então eu já te adianto, preste bastante atenção às ilustrações, porque algumas coisas ficam implícitas, mas a Bea conta muito bem por meio da sua arte. É um quadrinho carregado de emoção, pois temos uma história real sobre assuntos muito sérios, mas que a Bea Lema consegue suavizar um pouco com o seu jeito de contar, principalmente quando é contado eventos do passado da mãe dela. Eu interpretei O Corpo de Cristo como uma carta de amor de uma filha para sua mãe. A obra costura lembranças dolorosas e ternas com a mesma delicadeza com que Bea Lema borda cada página, transformando o trauma em memória e a vulnerabilidade em gesto de cuidado. Não é apenas o registro de uma infância marcada pela doença mental da mãe, mas um movimento íntimo de amor entre filha e mãe. Bea Lema tem vencido diversos prêmios pelo mundo, como o Prêmio Nacional del Cómic, como melhor quadrinho de 2024 da Espanha. Esse é o maior prêmio da categoria lá na Espanha, além de prêmios internacionais na França principalmente
e no Canadá. Sobre a arte, eu não tenho palavras para descrever essa mistura perfeita de beleza e simplicidade. São ilustrações feitas em bordados e boa parte feito à canetinha. As ilustrações à canetinha contam a maior parte da história e a composição das cenas me lembraram muito aquelas ilustrações de livros de histórias infantis, onde nós temos pouco texto e muita ilustração dentro das páginas. Sobre os bordados, este é o trabalho que me chamou mais atenção. Eles carregam todo o sentimento da Bea Lema, tanto pela história contada, como o fato de ela ter aprendido a bordar com a mãe, que era uma costureira muito habilidosa, e que havia aprendido isso com a tia, com a avó. Então isso foi passando, pela família dela. E isso é bastante interessante porque até nisso este quadrinho serve como homenagem à mãe dela. Em meio aos bordados é possível ver também alguns apliques, que são estes pedaços de tecidos ou retalhos que são aplicados para compor a arte. Todos os bordados foram feitos pela própria Bea Lema. Eu acredito que esses tecidos tenham sido levados até a editora e escaneados para serem transformados nesta HQ maravilhosa. Uma coisa que eu senti falta é de uma texturinha ali que imitasse um pouco o tecido na capa. Acho que ficaria bem interessante. Os bordados são coloridos, mas quando ela conta sobre o passado da mãe, ela usou apenas linha preta sobre o tecido. Isso porque o passado da mãe não foi colorido, mas vocês vão entender só quando ler o quadrinho. Para encerrar, eu quero mostrar para vocês a parte interna da capa. Olhem que genial, é o verso do tecido onde o bordado foi feito. E isso me encanta porque o verso de um bordado é quase sempre incompreensível. É um emaranhado de fios soltos, linhas que se cruzam sem lógica, formas que parecem não levar a lugar nenhum. Mas a beleza se revela quando entendemos que, apesar do caos aparente, é justamente este avesso que sustenta a imagem clara e delicada do lado certo. Assim como a nossa vida. Muitas vezes só vemos os nós, os fios bagunçados, os caminhos quebrados, mas existe sempre uma face onde tudo faz sentido, mesmo que ainda não consigamos enxergar. Isso diz muito sobre Vera, ou sobre a Bea Lema e a sua mãe Adela. Em meio a todo aquele emaranhado devido à doença mental da mãe, uma face é descoberta quando entra o apoio da família, quando entra o tratamento dela. E isso é muito bacana. Bom, acho que eu já falei demais. Minha nota final é um 10 de 10. Sapé com like bem gostoso aí, galera. E até a próxima.